Bom dia, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre interação gênica. O que seria essa interação? Seria a interferência de um gene em relação ao outro e também do ambiente em relação aos genes que interferem no fenótipo. Eu vou falar para vocês os tipos de interações só relacionado a genes, sem falar do ambiente. A interação gênica, ela pode ser simples, pode ser epistática e pode ser poligênica, sendo que a epistasia, ela pode ser recessiva, dominante ou complementar. Eu coloquei aqui a pleiotropia separado, por quê? Porque ela, na verdade, é uma interação de genes, mas contrária à interação gênica, porque a interação são vários genes que interferem numa mesma característica. Já a pleiotropia é o contrário, é um gene que vai interferir em várias características. Então, eu vou explicar mais detalhado para vocês. A interação, então, seria quando dois ou mais pares de genes vão interferir numa única característica, tá? Eu coloquei aqui um exemplo da segunda lei, que é, na verdade, para vocês compararem. Então, assim, aqui na segunda lei, a gente tinha dois alelos, por exemplo, se fosse azão, azinho, são dois alelos. Aqui, bezão, bezinho. As características são diferentes quando você estiver falando de segunda lei. Na interação, você tem, por exemplo, azão, azinho e bezão, bezinho, mas para uma característica só. Então, aqui estão as diferenças. Aqui seriam duas características e aqui vai interferir numa característica só, mas com genes diferentes, tá? E no caso da epistasia, que é um tipo de interação, existe um inibidor e um gene que inibe o outro. Então, assim, que nós conhecemos pela palavra, né, pelo termo dominante, que aqui nós não vamos usar o termo dominante nem recessivo, por quê? Porque não são alelos, tá? Então, vamos lá. Na segunda lei, só para relembrar vocês, a proporção fenotípica em F2 sempre vai dar 9 para 3 para 3 para 1. Isso se eu estiver falando do cruzamento de dois de híbridos, certo? A proporção é essa. Agora, numa interação gênica simples, a proporção é a mesma. Então, quer dizer, qual a diferença da segunda lei para interação gênica simples? A proporção é a mesma, a diferença é que aqui nós estamos falando de uma característica só. E na segunda lei, nós falamos de duas características se nós estivermos falando de um de híbrido, tá? Então, aqui está um exemplo característico de interação gênica simples, que é a crista das ervilhas. Então, aqui tem os genótipos possíveis, por exemplo, você tem a crista nós, que tem que ter duas letras maiúsculas, tá? Não importa se aqui é homozigoto ou heterozigoto, mas tem que ter o esão e o errão para ter crista nós, tá? Que é esse tipo de crista. A crista rosa, ela tem que ter errão, mas ela é acompanhada de ezinho, ezinho, tá? Então, tanto faz se ela é homo ou heterozigoto, mas é acompanhada de ezinho, ezinho. A ervilha é o contrário, ela tem que ter esão, seja esão, esão ou esão, ezinho, acompanhada de errinho, errinho, sempre. E a crista simples é totalmente recessiva. Então, na hora que você fizer um cruzamento de duas cristas nós, por exemplo, são dois de híbridos, vai te dar a mesma proporção da segunda lei.
Então, por isso que a gente chama de interação gênica simples, porque não teve nenhum gene epistático para dominar o outro, tá? Então, a proporção fica sendo a mesma. Agora, quando a gente for falar de interação gênica epistática, aí sim você tem um inibidor. Então, um gene aqui, se ele for dominante, vai ser uma epistasia dominante. Se for um gene recessivo que domina, vai ser uma epistasia recessiva. Então, o gene que vai inibir é chamado de epistático. E o gene que foi inibido é chamado de hipostático. Ah, mas o significado é o mesmo, vocês vão falar, que é dominante e recessivo. Por que a gente não usa a palavra dominante e recessivo? Porque nós não estamos falando de genes alelos. Você fala que o azão é dominante em relação ao azinho porque são alelos. Aqui você está falando que o azão, por exemplo, está inibindo o B, seja Bzão, seja Bzinho. Ou ao contrário, você tem um azinho, que seria o epistático, mesmo sendo recessivo, que dominaria ou o Bzão ou o Bzinho. Então, por isso que a gente não usa dominante e recessivo, porque os alelos são diferentes, tá? Por exemplo, você tem... aqui é um exemplo de epistasia recessiva. Então, uma substância X, qualquer, ela se transforma em substância Y para poder dar a cor do pelo do rato agute, tá? Que é o selvagem. Para acontecer isso, precisou ter um alelo cesão que vai estimular essa enzima para a substância X se transformar na Y. E precisa de um alelo azão com uma enzima ativa para formar a cor desse pelo. Agora, se tiver o alelo cesão, mas tiver o alelo azinho, olha a diferença. Então, essa enzima, o alelo aqui, vai produzir essa enzima e vai ter a substância X. Mas a substância X, para transformar a substância X, se transformar em substância Y, ela precisaria do azão e ela não tem. Então, o que acontece? A cor do pelo fica preto e não mais agute. Agora, ainda falando disso, nós falamos do A. Agora, se for um alelo Czinho, aí a enzima está inativa. Então, o que acontece? A substância X vai formar um rato albino, porque aí nem segue esse metabolismo, tá? Então, eu coloquei aqui a proporção fenotípica em F2 de uma epistasia recessiva. Ela vai te dar 9:3:4, certo? Sendo que a simples deu 9:3:3:1 igual à segunda lei. Agora aqui não. Você tem 16 possibilidades também, só que 9:3:4. Então, o exemplo aqui, ó. Nós estamos falando de epistasia recessiva. Logo, são os genes recessivos que vão dominar, tá? Que são epistáticos no caso. Então, olhando aqui os genótipos, tendo Czinho, ó, é albino. Não importa se tiver acompanhado de azão ou se tiver acompanhado de azinho. Então, o Czinho que é o epistático aqui nesse exemplo. Se tiver cesão, vai ter cor, seja preto, seja agute. Se for preto, é porque ele está acompanhado de azinho. Para ser agute, ele tem que ter azão acompanhado de cesão, certo? Então, na hora que você cruza dois agutes, por exemplo, aqui são os gametas, certo? Que você vai tirar os gametas, vão ser 4 gametas. Lembra que você faz 2 elevado a n?
onde N é o número de heterozigotos. Então, aqui você tem 2 héteros, o Azão Azinho e o Czão Czinho. 2 elevado a N, 2 elevado a 2. Portanto, vai produzir 4 gametas diferentes. Então, se você... Aqui é um cruzamento de 2 de híbridos, tá? Então, cruzando, vai pegar os gametas, colocar aqui no quadro. O que você tem? Você tem a proporção de 9 ratos agutes, tá? Que é Azão acompanhado de Czão. Aí você tem 3 que são pretos, que é o Czão acompanhado de Azinho, ó. E aí, os outros 4 seriam albinos por quê? Porque tem Czinho. E então, o Czinho é que deu a característica aqui dominante, no caso, que a gente não usa esse termo, né? Usa epistático. Tudo bem? Agora, na dominante, a proporção é de 12 para 3 para 1. Então, quem vai ser epistático é o gene dominante, tá? Então, por exemplo, aqui você tem Izão. Se tiver Izão, a cor é branca. Não importa se ele tiver acompanhado de Bzão ou se ele tiver acompanhado de Bzinho. O Izão é que é o epistático. Aqui, tendo Izinho, aí vai ter a manifestação da cor. Só que Izinho acompanhado de Bzão, a cor é preta. Agora, totalmente recessivo é o marrom. Então, na hora que você cruza 2 de híbridos, tá? Então, você está cruzando aqui, no caso, 2 brancos, né? Bzão, Bzinho, Izão, Izinho, tirou os gametas, a mesma coisa do exemplo anterior. Aí, colocou aqui no quadro, o que você tem? Você tem 12 brancos, 3 pretos e 1 marrom. Então, essa é a proporção de epistasia dominante, tá? Agora, outra epistasia é a complementar, que a proporção é 9 para 7. Então, aqui eu coloquei flores brancas e flores brancas. Isso daqui seriam os parentais. Esse eu comecei, eu tô mostrando o F1 antes do F2, para mostrar para vocês que, por exemplo, 2 flores brancas, nesse caso de interação, 2 flores brancas poderia produzir uma flor púrpura. Por quê? Porque para ser branco, ele tem que ter um recessivo, seja Bzinho acompanhado de Azão, seja Azinho acompanhado de Bzão, tá? Então, o que importa é ter um recessivo de algum lado, seja o A, seja o B. Ele é branco. Então, para ser púrpura, tem que ter Azão e Bzão. Então, aqui nesse exemplo, para F1, nesse exemplo, o que eu coloquei aqui para vocês? São 2 flores brancas, que aí originaram 100%, se você fizer esse cruzamento, dessa branca com essa branca, você tem 100% de flores púrpura. Esse é o F1. Aí, na hora que você chega para fazer o cruzamento de F2, você pegou 2 púrpuras, aí tirou os gametas, a mesma coisa, colocou aqui no quadro, e aí o que você percebe? Que você tem quase que meio a meio. Daria 9 púrpuras e 7 brancas. Porque branco tem que ter o recessivo, né? De seja o B, seja o A. E a púrpura tem que ter o Azão acompanhado do Bzão. Então, é uma interação que te dá quase 50% de cada. Tudo bem? Tá. Gente, agora eu vou falar da poligenia, que é uma herança quantitativa. Então, o que é isso? Também é uma interação. Só que assim, são 2 ou mais pares de alelos que vão determinar fenótipos gradualmente diferentes. Então, por exemplo, altura,
cor da pele. Então, isso que seria o gradualmente diferente, são vários fenótipos diferentes. Então, aqui você tem, por exemplo, o todo recessivo, que seria a pele clara, o todo dominante, que seria a pele negra. Aí, o que acontece? Conforme vai crescendo aqui a quantidade de melanina e vai mudando o fenótipo, por isso gradualmente, porque cada gene dominante vai acrescentando, nesse exemplo, a quantidade de melanina. Então, se você tem um gene dominante, não importa se é A ou B, é um só. Então, ele é um mulato claro. Se você tiver 2 genes dominantes, também não importa onde estão esses genes, são 2, mulato médio. Se você tiver 3 genes dominantes, mulato escuro. E aí os 4, que é a pele negra. Então, isso que é uma herança quantitativa. Gradualmente vai mudando o fenótipo, tá? Aí um exemplo aqui, se você cruzar mulato médio com mulato médio, que seriam 2 de híbridos. Os nossos exemplos, pessoal, sempre para você mostrar nessas tabelas e essas proporções, é sempre quando você cruza 2 de híbridos. Se você não estiver cruzando 2 de híbridos, aí você vai fazer o cruzamento normal e a proporção não é essa, tá? Então aqui, se você cruzar 2 mulatos médios, 2 de híbridos, você tem a proporção de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Então, aqui já é diferente a proporção, porque nós estamos falando de herança quantitativa. Então, pessoal, aqui tem uma formulazinha para saber a quantidade de fenótipo e a quantidade de alelos. Então, o N é o número de alelos. O fenótipo é sempre mais 1, tá? Para saber o número de fenótipo. Então, um exemplo. Uma característica que tenha 7 fenótipos, então, o que ela vai ter? 6 alelos. Que aí, lógico, cada alelo, cada característica tem um par de alelos. Então, seriam 3 pares de alelos, porque são 6 alelos. Por que 6? N mais 1. Se o problema te deu que aquela determinada característica tem 7 fenótipos, então você sabe que são 6 alelos, portanto 3 pares, tá? Então aqui um exemplo. Esse exemplo aqui é de altura, tá? Então sempre vocês vão observar os extremos. Então neste exemplo aqui, o extremo seria 1,60 m, que é todo recessivo, e 1,90 m, que é todo dominante. Então, estamos falando de um tri-híbrido, tá bom? Então, o que acontece? Como é uma herança quantitativa, cada gene adicional, gene dominante, no caso, aqui é um exemplo. Então, esse problema colocaria que cada gene dominante contribui com 5 centímetros a mais na altura. Então, tendo uma letra, um gene dominante, 1,65. Não importa qual. 2 genes, tá vendo que são alelos efetivos? É o que soma. 2 genes dominantes, 1,70. 3 genes, 1,75. 4 genes, 1,80. 5 genes, 1,85. E todos os genes, aí, 1,90, que são os extremos, tá? Então, vocês vão observar sempre os extremos, dependendo se o problema falar quanto vai adicionar, ou se ele pedir para calcular quanto sempre observando os extremos antes. Então, nesse caso, cruzou 2 tríhíbridos. Aí vai te dar a proporção de 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Aí vocês vão dizer, bom, são 64. Então, vai fazer um cruzamento que dê 64 combinações? Sem condições, né? Então, o que vai acontecer? Quando você tem tríhíbridos assim para cruzar,
Então, uma forma mais fácil é de usar o triângulo de Pascal. Então, aqui, ó, são 7 fenótipos, certo? E são 6 genes, que nós estamos falando de triíbridos. Então, o que vocês fazem? Descobriu isso? Ou o próprio problema já te colocou isso? Então, olha o número total de alelos, que são 6 nesse exemplo, né? Porque é triíbrido. E aí, vai te dar essa proporção, totalizando 64 combinações. Então, esse é o triângulo de Pascal e vocês vão usar dessa forma. Aqui vocês vão ver o número de alelos e aí segue a linha. Isso é a quantidade de fenótipos. Aí, voltando na formulazinha, isso seria o N, não é? Então, o que acontece? N mais 1 para dar o número de fenótipos. Então, aqui você tem 7 fenótipos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Então, assim que vai ser usado o triângulo de Pascal para não ter que fazer um cruzamento tão grande assim, né? Pode até ter aqui 4 pares de alelos, que aí tem aqui as características aqui embaixo, sim, mas a maioria normalmente é cruzamento entre diíbridos ou cruzamento entre triíbridos, tá? Então, pessoal, e agora para finalizar, eu vou explicar a pleiotropia, que é o quê? É quando um único gene afeta várias características, tá? Então, um exemplo bem característico é a fenilcetonúria, que ela é diagnosticada com o exame do teste do pezinho na criança. Então, é o seguinte, a fenilalanina, ela é um aminoácido. Então, ela precisa desta enzima, fenilalanina hidroxilase, para se transformar em tirosina e para seguir, essa tirosina vai seguir uma série de metabolismos diferentes. Então, por exemplo, tem uma outra enzima aqui que vai fazer a produção de melanina, que é o que vai dar o pigmento da pele. Essa tirosina vai, através de uma enzima, formar a tiroxina, que é um hormônio da glândula tireoide. A falha disso pode provocar um cretinismo, que é um retardo irreversível, né, na criança. Outra enzima aqui que atua na produção de adrenalina, tá? Que é o hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. Então, aí pode ter uma diminuição dos níveis de adrenalina no organismo, se tiver algum problema relacionado a essas enzimas. E outros produtos como produção de gás carbônico, água, enfim. Então, tudo isso aqui são 4 metabolismos com enzimas diferentes que têm interferência com os genes. Agora, o que acontece na fenilcetonúria? A criança nasce sem essa enzima. Então, existe um bloqueio aqui, ó. Então, a fenilalanina, ela não se transforma em tirosina, certo? Então, o que acontece? Essa fenilalanina acaba se acumulando no sangue e vai para a medula espinal. Consequência disso, pode provocar aqui as lesões no sistema nervoso central, tá? Deficiência na bainha de mielina dos neurônios, que é ela que acelera o impulso nervoso. Pode provocar um retardo mental, redução de serotonina, que é um neurotransmissor, que é necessário nas sinapses, né, dos neurônios. Enfim, são vários problemas por conta de um gene só. Então, isso que é pleiotropia, um gene que bloqueou essa transformação de fenilalanina para tirosina e que provocou esta doença por conta disso, que vai ter todas essas consequências, entendeu? Então, por isso até a importância do teste do pezinho, logo ali que a criança nasce, justamente para diagnosticar isso, porque ela teria que fazer uma dieta à base de fenilalanina. Tudo bem?
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e um beijo para vocês. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.